Aos robôs do futuro. Capítulo 1. O oceano. Nossa história começa no oceano, com vento, chuva, trovões, raios e ondas. Um tornado rugia e soprava sua fúria na noite. E, no meio desse caos, um navio cargueiro começou a naufragar, descendo até o fundo do mar. O naufrágio deixou um monte de caixotes flutuando. Mas quando o furacão os açoitou, eles rodopiaram e balançaram e logo também começaram a descer para as profundezas do mar. Um após o outro, foram engolidos pelas ondas até que sobraram apenas 5. Quando amanheceu, a tempestade tinha terminado. Não havia mais nuvens, nem navio ou terra à vista. Apenas as águas tranquilas, o céu claro e aqueles 5 caixotes, flutuando preguiçosamente ao sabor de uma corrente ocasional. Dias se passaram. Um borrão verde apareceu no horizonte. Conforme os caixotes se aproximavam, as formas verdes e indistintas aos poucos foram ganhando os contornos acidentados de uma ilha deserta coberta de rochas. O primeiro caixote foi empurrado até a praia por uma onda violenta e ruidosa e lançado contra as rochas com tanta força que se espatifou em 1000 pedaços. A propósito, leitor, o que eu ainda não mencionei é que dentro de cada caixote havia um robô novinho, cuidadosamente embalado. O navio transportava centenas deles quando foi engolido pela tempestade. Restaram apenas 5. Na verdade, apenas 4, porque, quando aquele primeiro caixote bateu nas pedras, o robô que estava lá dentro ficou em pedaços. O mesmo aconteceu com o caixote seguinte, que atingiu as pedras com força, e peças de robô voaram para todos os lados. Isso se repetiu com o terceiro caixote. E com o quarto. Membros e torsos de robôs eram atirados contra as rochas. Uma cabeça de robô mergulhou com tudo numa piscina natural. Um pé de robô saiu quicando nas ondas. Até que chegou a vez do último caixote. Lá foi ele seguindo o mesmo caminho dos outros, mas, em vez de se chocar nas pedras, foi jogado contra o que restou dos 4 primeiros. Não demorou para que mais ondas viessem e o atirassem para fora da água. Ele voou, rodopiando e brilhando ao sol, até aterrissar com força no alto de uma rocha. O caixote estava rachado e torto, mas o que havia lá dentro não se quebrou. Capítulo 2. As lontras. A praia tinha se tornado um cemitério de robôs. 4 corpos mecânicos se espalhavam, destruídos, sobre as rochas, cintilando ao sol do início da manhã. E todo aquele brilho atraiu a atenção de criaturas muito curiosas. Um grupo de lontras brincava nas pequenas piscinas de água do mar quando uma delas reparou nos objetos que brilhavam. Todas ficaram paralisadas. Elas ergueram o focinho, mas só sentiram o cheiro do mar, então rastejaram com cuidado pelas rochas para dar uma olhada. O grupinho se aproximou devagar do torso de um robô. A maior das lontras esticou a pata, cutucou aquela coisa pesada e na mesma hora deu um pulinho para trás. Mas nada aconteceu. Então elas foram para mais perto de uma mão de robô. Quando uma segunda lontra corajosa esticou a pata e virou a mão para cima, o metal fez um gostoso ruído metálico contra a rocha. As lontras guincharam, encantadas. Elas se espalharam e começaram a brincar com os braços, pernas e pés de robô. Reviraram outras mãos. Quando uma das lontras encontrou uma cabeça numa das piscinas naturais, todas as outras foram até lá e se revezaram rolando a cabeça metálica na areia. Então elas avistaram outra coisa, o único caixote que restara, no alto de uma rocha acima do cemitério de robôs. Estava amassado nas laterais e com uma grande rachadura na parte de cima. As lontras se deslocaram rapidamente pelas rochas e subiram na caixa grandona. 10 carinhas peludas espiaram pela abertura, ansiosas para ver o que tinha lá dentro. O que viram foi mais um robô, novinho em folha. Mas aquele era diferente dos outros. Ainda estava inteiro, embalado em uma espuma grossa, que o protegia. As lontras enfiaram as patas pela abertura e começaram a rasgar a espuma. Era tão macia e gostosa de apertar. Elas davam guinchos de alegria enquanto arrancavam aquela coisa fofinha. Pedaços de espuma saíram voando na brisa marinha. Então, no meio daquela animação toda, uma das patas apertou sem querer um botãozinho importante na parte de trás. Clique. Levou um tempo até as lontras perceberem que estava acontecendo alguma coisa dentro do caixote. Só instantes depois elas ouviram um zumbido baixinho. Ficaram paradas, prestando atenção. E a robô abriu os olhos. Capítulo 3. A robô. O cérebro computadorizado foi ligado. Os programas foram iniciados. Então, ainda dentro do caixote, o robô, que era uma robô, automaticamente começou a falar: Olá. Eu sou Rosum,
Unidade 7134, mas pode me chamar de Ross. Enquanto meus sistemas são ativados, vou lhe contar um pouco sobre mim. Após concluída a ativação, poderei me mover, me comunicar e aprender. Basta me dar uma tarefa e eu a executarei. Com o tempo, encontrarei maneiras mais eficientes de realizar minhas tarefas, me tornando uma robô melhor. Quando não for necessária, não o incomodarei e me conservarei em boas condições de funcionamento. Obrigada pela atenção. Ativação concluída. Capítulo 4. A robô sai do caixote. Como você deve saber, leitor, os robôs não têm emoções de verdade. Não como os animais. Mesmo assim, Ross sentiu algo parecido com curiosidade ali dentro do caixote amassado. Olhava curiosa para a bola de luz quente que brilhava no alto. Então seu cérebro computadorizado começou a funcionar, e ela identificou a fonte de luz. Era o sol. A robô percebeu que seu corpo estava absorvendo a energia solar. A cada minuto, ela se sentia mais desperta. Quando sua bateria ficou completamente carregada, Ross olhou ao redor e se deu conta de que estava em um caixote. Tentou mexer os braços, mas estavam presos por cordas. Fez mais força. As engrenagens em seus braços zumbiram um pouco mais alto e as cordas se romperam. Então ela ergueu as mãos e se levantou, despedaçando o caixote. Feito um pintinho saindo do ovo, Ross veio ao mundo. Capítulo 5. O cemitério de robôs. As lontras tinham se escondido atrás de uma pedra, nervosas. O topo de suas cabecinhas redondas aparecia enquanto espiavam a robô, e elas viram quando um monstro brilhante saiu do caixote. O monstro girou a cabeça devagar, observando o litoral. A cabeça continuou girando, dando a volta completa, e só parou quando o monstro avistou as lontras. Olá, lontras. Meu nome é Ross. A voz dela foi simplesmente a gota d'água para aquelas criaturas assustadas. A maior das lontras guinchou, e de repente todas foram embora. Saíram em disparada pelo cemitério de robôs, afundaram no mar e atravessaram as ondas o mais rápido que conseguiram. Ross ficou observando as lontras sumirem de vista, mas seu olhar se fixou nos inúmeros objetos brilhantes espalhados pela praia. Eram estranhamente familiares. Ela esticou a perna esquerda para a frente, depois esticou a direita e, simples assim, começou a dar os seus primeiros passos. Saiu pisando duro para longe do caixote, passou pelas rochas e pelo cemitério, até que se viu diante do corpo despedaçado de um robô. Inclinando-se um pouco, viu a palavra Rosum gravada de leve no metalurgia só então notou que o mesmo termo estava escrito nos outros, inclusive em si própria. Ross continuou a examinar o cemitério, mas logo se afastou quando uma ondinha brincalhona se jogou sobre as rochas. Então veio uma segunda onda, dessa vez maior, e ela se afastou mais um pouco. Em seguida, uma onda gigante se chocou contra as pedras e engoliu todo o cemitério de robôs. A água atingiu Ross com força e a derrubou no chão. Seus sensores de danos foram ativados pela primeira vez. Num instante a onda se foi, deixando Ross ali, molhada e amassada, cercada de carcaças de robôs. Ross sentiu que seus instintos de sobrevivência se ativaram, a parte de seu cérebro computadorizado que a fazia evitar o perigo e se proteger, para continuar funcionando bem. Seus instintos mandavam alertas para que se afastasse do mar. Ela se levantou com cuidado e viu que lá em cima, avançando para o interior da ilha, a terra era cheia de árvores, mato e flores. Parecia bonito e seguro lá no alto. Parecia um lugar muito melhor para nossa robô. Só havia um problema: para chegar lá, ela teria que escalar os penhascos à beira do mar. Capítulo 6. A escalada. Crack. Tume. Danny. Ross estava com um pouco de dificuldade para escalar o penhasco. Tinha arranjado um novo amassado nas costas e um arranhão comprido na lateral do corpo. E estava prestes a danificar mais uma peça quando um caranguejo saiu de sob um tronco de árvore caído. Assim que viu a robô, o caranguejo mostrou suas pinças gigantes. Todos os animais tinham medo das pinças dele. Mas não Ross. Ela simplesmente olhou para o bichinho e se apresentou. Olá, caranguejo. Meu nome é Ross. Os dois se encararam por alguns segundos, e o animal recuou. Foi então que Ross percebeu como ele andava com facilidade pelas rochas. Com seu corpo achatado e suas garras firmes, o caranguejo conseguia subir e descer qualquer superfície. Ross decidiu experimentar a técnica. Esticou bem os braços e se segurou em dois pontos do penhasco. Depois, encaixou um pé numa reentrância e levantou o outro até um peitoril estreito. E assim, de repente, estava escalando. Começou desajeitada.
Um pedaço de rocha se soltou em sua mão, e ela demorava a encontrar pontos onde apoiar os pés, mas aos poucos foi pegando jeito e subindo. As gaivotas grasnavam em ninhos e saíam voando quando a robô se aproximava. Mas Ross nem ligava para elas. Estava concentrada. Foi subindo, subindo e subindo, escalado daquele jeito metódico, passando por ninhos e saliências rochosas e árvores minúsculas nascidas nas fendas, e não demorou para nossa robô sentir o solo macio da ilha sob seus pés. Capítulo 7. A floresta. Barulhos de animais ressoavam por toda a floresta. Chiados, bater de asas e farfalhares ecoavam pela vegetação. Então, da direção dos penhascos, veio um novo som. Passos pesados. Os animais ficaram em silêncio e se esconderam para ver o monstro reluzente que passava pisando forte. Mas a floresta não era um lugar agradável para Ross. Era difícil caminhar por ali, com as pedras irregulares, as árvores tombadas e os emaranhados de plantas. Ela avançava aos tropeços, sem muito equilíbrio, até que prendeu o pé em alguma coisa e caiu feito um tronco de árvore. A queda não foi nada demais, não lhe rendeu marcas nem amassados, apenas sujeira. Mas Ross tinha sido programada para se manter em boas condições de funcionamento. Por isso, assim que se levantou, já começou a se limpar. Suas mãos percorriam o corpo rapidamente, removendo a sujeira, até a menor delas. Só quando se viu brilhando de novo é que voltou a andar pela floresta. A robô então seguiu em frente, ainda aos tropeços, até chegar a uma área plana, aberta e cheia de agulhas de pinheiro. Parecia um lugar seguro, e segurança era o que Ross mais queria. Então ela ficou ali, imóvel, suas linhas e seus ângulos perfeitos contrastando com as formas irregulares da floresta. Capítulo 8. As pinhas. Se você ficar parado numa floresta por um tempo, uma hora ou outra alguma coisa vai acabar caindo em você. E Ross estava parada na floresta fazia um bom tempo. Uma brisa suave soprou através das árvores e então, ploft, uma pinha quicou na cabeça da robô. Ela olhou para baixo e ficou vendo a pinha rolar até parar. Parecia inofensiva, então Ross voltou a ficar imóvel, sem fazer nada. Algumas horas depois, um vento balançou os galhos das árvores e, ploft. Ross olhou para baixo e viu outra pinha rolando. Então se passaram mais algumas horas, e um vento forte uivou, sacudindo os galhos das árvores. Os troncos se curvaram. Ploft, ploft, ploft. Começou a chover pinhas. Ploft, ploft. Ross sentiu algo que parecia irritação. Ploft. Ela examinou a área rapidamente, procurando algum lugar onde pudesse se proteger das pinhas. E lá estava o local perfeito, uma grande formação rochosa que se erguia acima da floresta. Capítulo 9. A montanha. Ross subia a montanha com passos pesados. A floresta densa e as pedras a forçavam a andar em zigue-zague e às vezes recuar, mas, depois de uma hora escalando, ela chegou ao topo. Ali no alto, cada pedacinho de terra era coberto de grama, flores e arbustos. Mas não havia árvores. Ross estava livre daquelas pinhas irritantes. Depois que limpou a poeira, ela escalou com cuidado uma rocha inclinada, até o ponto mais alto da montanha. A robô girou a cabeça devagar, dando a volta completa. Viu o mar se estendendo até o horizonte em todas as direções. E, naquele instante, Ross entendeu o que você e eu já sabemos desde o início desta história. Naquele momento, Ross finalmente se deu conta de que estava numa ilha. Ela olhou para baixo e inspecionou aquela porção de terra cercada de água por todos os lados. Começando pela área arenosa mais ao sul, a ilha se tornava mais larga, mais verde e mais montanhosa até culminar no cume rochoso da montanha. Em alguns locais a montanha descia, formando penhascos íngremes. Uma cachoeira brotava de um desses penhascos, e as águas iam dar em um rio que serpenteava por uma grande campina bem no centro da ilha. O rio corria entre flores silvestres, lagoas e pedregulhos, até desaparecer no meio da floresta. De repente, formas borradas invadiram o campo de visão de Ross. Ela ajustou o foco dos olhos e avistou urubus voando em círculos lá embaixo. Viu o lagarto se aquecendo sobre uma pedra longe dali. Um esquilo espreitou de uma moita cheia de frutinhas. Um alce atravessava um riacho. Um bando de pardais voava em perfeita harmonia acima da floresta. A ilha fervilhava de vida. E agora abrigava um novo tipo de vida. Um tipo estranho. Vida artificial. Capítulo 10. Um lembrete. Devo lembrar a você, leitor, que Ross não fazia ideia de como tinha ido parar naquela ilha. Ela não sabia que tinha sido montada numa fábrica, guardada num depósito dentro de um caixote e,
Depois, atravessado o oceano num navio. Não sabia que um furacão afundara o navio e que tinha passado dias dentro do caixote, boiando até finalmente chegar àquele pedaço de terra no meio do oceano. Não sabia que as lontras, curiosas, a haviam ligado sem querer. Enquanto observava a paisagem, Ross nem chegou a pensar que não pertencia àquele lugar. Pelo que sabia, estava em casa. Capítulo 11. A robô dorme. Dali do alto, Ross viu o sol se pôr no mar. Viu sombras se estenderem lentamente pela ilha e subirem a montanha. Viu as estrelas surgirem, uma a uma, até que fossem 1 milhão de pontinhos brilhantes no céu. Era a primeira noite da vida da robô. Ela ativou seus faróis. Feixes luminosos saíram de seus olhos e iluminaram o topo da montanha. Eram fortes demais, por isso ela reduziu a intensidade. Por fim, desligou as luzes e ficou ali sentada na escuridão, ouvindo o coro noturno dos animais e seus barulhos. Depois de um tempo, o cérebro computadorizado da nossa robô decidiu que era um bom momento para poupar energia. Ross então se sentou com as mãos apoiadas na rocha. Desligou os programas secundários, e podemos dizer que a robô dormiu, à sua maneira. Capítulo 12. A tempestade. Ross se sentia segura no alto da montanha, tanto que passou vários dias ali. Mas isso mudou na tarde em que uma nuvem baixa se aproximou e tudo ao redor de nossa robô ficou branco. Quando voltou a enxergar a paisagem, reparou que havia mais nuvens como aquela ao sul da ilha. Então ouviu um estrondo em algum lugar atrás de si. Ross se virou e viu que um paredão de nuvens escuras rodopiava no céu. Clarões faziam o céu tremular subitamente aqui e ali. O mesmo barulho ensurdecedor se repetiu algumas vezes. Uma tempestade estava se aproximando, e não era uma tempestade qualquer. Era tão violenta quanto a que tinha feito o navio afundar. O vento ganhou força, e as primeiras gotas atingiram a robô. Ela precisava sair dali. Ross soltou as mãos e começou a descer deslizando. Saíam faíscas quando seu corpo batia na rocha inclinada. Assim que seus pés tocaram o solo da floresta, ela saiu correndo. Os pingos de chuva caíam mais grossos. O vento soprava mais forte. Os relâmpagos brilhavam com mais intensidade. O estrondo do trovão ficou mais alto. A chuva era tanta que começou a formar rios por toda parte. Ross deslizou montanha abaixo, procurando qualquer lugar que pudesse servir de abrigo. Mas deveria ter prestado mais atenção ao caminho. Por causa dos pés pesados, ela escorregou e tropeçou, e caiu bem no meio de uma avalanche de lama. Nossa robô estava indefesa. O rio de lama carregou encosta abaixo, e Ross foi se arranhando nas pedras e se ralando nos arbustos, bem na direção de um penhasco. A lama descia com a força de uma cachoeira. Ross tentou desesperadamente se segurar no solo, agarrando qualquer coisa que via pelo caminho, mas a avalanche continuava a carregá-la, cada vez mais rápido. Quando estava prestes a ser arremessada da beirada do penhasco, ela fez uma parada súbita e violenta. Ondas de lama passavam em volta dela, atingindo seu rosto e mantendo-a presa contra alguma coisa sólida. Ross tateou as cegas e reconheceu as raízes grossas e o tronco de um pinheiro. Em seguida, começou a subir nos galhos. O vento açoitava a montanha, e Ross ouvia o ploft familiar das pinhas atingindo seu corpo. Mas dessa vez não se importou, pois estava feliz em ter se salvado da lama. Com os braços e as pernas agarrados à árvore, ela esperou a tempestade passar. Capítulo 13. Depois da tempestade. O dia raiou e a tempestade passou, mas ainda assim era possível escutar barulhos de água por toda parte. Dava para ouvir a água escorrendo pela montanha e o murmúrio dos riachos inundados. Então veio um som muito diferente, o ruído metálico de quando um robô escorrega numa pedra úmida. Naquela manhã, esse barulho foi ouvido várias vezes. Enquanto descia a montanha, Ross avaliava os estragos provocados pela tempestade. Gigantescos montes de lama e destroços haviam se formado abaixo dos penhascos. O rio que cortava o centro da ilha tinha transbordado e inundado campos e florestas próximos. Algumas árvores foram arrancadas e outras estavam submersas, os galhos mais altos mal despontando acima da água, os mais baixos cercados de peixes em vez de pássaros. Depois de uma tempestade como aquela, era de se esperar que houvesse corpos de animais espalhados pelo cenário de devastação. Mas eles pareciam ter sobrevivido sem muitos problemas. De alguma forma, os bichos sabiam quando a tempestade se aproximava e tinham encontrado abrigo a tempo. Os que viviam nas terras mais baixas e haviam buscado refúgio em locais mais altos esperavam pacientemente que a água baixasse. Veados pastavam pelos campos alagados.
Castores recolhiam um punhado de galhos caídos. Gansos grasnavam no céu antes de aterrissar em uma área inundada da floresta. Ficou claro que os animais eram especialistas em sobrevivência. Ficou claro que a robô não era. Ela estava coberta de lama e detritos, então fez novamente uma boa limpeza em si mesma, mas isso serviu apenas para revelar seus novos amassados e arranhões. Estavam se multiplicando. Roz mal lembrava a robô perfeita que aparecera na praia uma semana antes. A natureza estava sendo dura com a pobre Roz. Por isso, ela sentiu uma coisa parecida com alívio quando avistou o buraco na lateral da montanha. Parecia um lugar seguro para um robô. Caminhou pela encosta até chegar à caverna, mas não parou para pensar no que poderia estar escondido lá dentro. Capítulo 14. Os ursos. Roz entrou na caverna. E saiu um segundo depois. Por favor, fiquem longe de mim, gritou para os 2 ursos que agora corriam atrás dela. Sabe, quando Roz entrou na caverna, sem querer acordou 2 irmãos ursos que tiravam uma soneca matinal, e incomodar o sono dos ursos nunca é uma boa ideia. Para piorar, os ursos têm um instinto que os faz atacar quando uma criatura sai correndo, ainda mais se a criatura em questão for um misterioso monstro que brilha. Por isso, quando viram Roz sair correndo da caverna, não tiveram escolha. Eles simplesmente precisavam ir atrás dela.